Nosso querido apóstolo Paulo deixou aqui escrito Pai. E a internet tá aqui dando sinal que não tá bom. Então é isso. Vamos ver aqui o que o nosso querido apóstolo Paulo deixou, né? Para os romanos, mas também para nós. Amém por isso, né? Gente, quem não conhece as doutrinas que Paulo deixou, não sabe o que é igreja, não sabe a importância da morte de Cristo. Quem não conhece as doutrinas que o apóstolo Paulo deixou. Por que os crentes eles estão em depressão? Porque eles não conhecem a importância da morte do Senhor Jesus. Porque eles estão dando ouvido para outras coisas. Misericórdia, Senhor, livrai-nos do mal. Vamos lá, vamos à leitura. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Até hoje, gente, parece que Paulo estava imaginando esses dias de hoje. Olha aí. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. As pessoas falam muito de paz, mas não tem paz sem salvação, gente. Não tem paz sem salvação. Ok? Precisa da salvação para ter paz. Precisa de Jesus de Nazaré. As pessoas elas pegam um versículo da Bíblia e ficam repetindo só aquele e joga trilhões fora. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ok? Então, vamos lá. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha aí, gente. Parece que a Paulo está fazendo isso para os dias de hoje. Tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Infelizmente tem pessoas que nem com entendimento tá tendo. Fala que eles têm zelo de Deus, mas não tem entendimento. Não tem um verdadeiro entendimento. E tem pessoas hoje em dia por aí que nem tem um verdadeiro entendimento e nem tem zelo de Deus. Isso aí tá mais complicado ainda. Vamos lá. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, essa justiça de Deus em Cristo, ok? E procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. As pessoas hoje elas estão muito preocupadas em fazer a própria justiça. Mas elas não estão sujeitando à justiça de Deus. Ok? Ai meu Deus, já saiu aqui a página. Vou conseguir voltar já. Ok? Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Tem muitas pessoas aí falando de Deus nessa guerra, mas não sujeitam à justiça de Deus. A justiça de Deus, ela está em Cristo Jesus. A justiça de Deus está em Cristo Jesus, ok? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E aí as pessoas fazem uma confusão por causa desse versículo, gente. Apenas crê em Cristo. Tem Ele como seu Senhor. Não precisa ficar discutindo. Está escrito aqui assim. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça toda. Não, é a finalidade. Gente, mas dá no mesmo.
dá no mesmo, ok? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então, para viver pela lei, tem que fazer ali tudo que Moisés falou. E se não fazer, eu fiz 50%. Não, a lei ela exige 100%. A lei ela exige 100% de cumprimento, ok? Mas ninguém consegue 100%. E por isso que nós precisamos do Senhor Jesus. Eu estou aqui na praça, mas estou sempre olhando. Mas está tranquilo, graças a Deus. Vamos lá. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Isto é, trazer do alto Cristo. Hoje em dia está muito isso, né? Ninguém vai ser salvo, ninguém vai ser salvo. Até quem está falando isso também não vai ser salvo, porque a Bíblia diz que nós não podemos falar quem subirá ao céu. Okay, ó. Mas a justiça que é pela fé diz. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Não diga. Isto é trazer do alto Cristo, é querer que Jesus venha de novo morrer. É isso que ele está dizendo. Não, ele já morreu, basta uma vez. Não fica duvidando, ninguém vai ser salvo, todo mundo no inferno, todo mundo vai passar para grande tribulação. A pessoa não sabe o que é grande tribulação. Tem uma amostra da grande tribulação. Aquilo que aconteceu no 7 de outubro de 2023, lá no Oriente Médio, ali, e o que continuou depois, que aquele povo lá sofrendo. Isso é uma amostra da grande tribulação. Mas não é isso que Cristo tem para nós. Ok? O Senhor nos dá salvação. E Ele nos livra da ira futura. Porque o que vem pela frente aí não é o que os apóstolos passou, não, gente. Tem nada a ver com a primeira igreja, não. O que vem pela frente chama ira de Deus. Os apóstolos não estavam vendo a ira de Deus, mas o que está vindo pela frente é ira de Deus. É diferente. Esses teólogos aí que fica apavorando o povo, é porque nem eles creem na salvação. Vamos lá. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, a entender a palavra de Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo. Ok? Então nós não podemos falar, quem vai ser salvo? Ou também, ninguém vai para o inferno. Imagina, quem vai para o inferno? Não, gente. Vai ter céu e inferno. Quem estiver em Cristo, quem crer nele, a promessa é o céu. Céu, gente, céu é um lugar fora dessa terra que a gente vive. Deus não criou a gente para viver nessa terra. Embora os seres humanos se apegaram muito a ela. Só quando o ser humano passa por muito sofrimento nessa terra que ele lembra de Deus, lembra de pedir aí para Cristo vir. Ok? Mas que nós possamos buscar Cristo sem precisar passar para aquela sofrência, acho que é aqui que fala, sofrimento. Que os povos passam nas guerras, gente. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Vamos lá. Então não é para falar nem quem vai ao céu, nem quem vai ao inferno, porque Cristo já morreu para nos salvar, ok?
Então, onde eu parei? Então aqui. Parei aqui no 7. Vamos pro 8 aqui agora. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Amém? Esta é a palavra da fé que pregamos. Essa mesma palavra que Paulo pregou, nós também estamos pregando, ok? Aleluia? Por isso que nós precisamos pregar os escritos apostólicos. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Só isso é o que o apóstolo Paulo nos deixou escrito. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ai, a página aqui da Bíblia está pulando, minha Bíblia online. Ok? Eu tive que carregar a bateria aqui, porque eu esqueci que tem que deixar o celular carregado em casa, e eu não deixei. Mas vamos lá. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Confissão não é aquele negócio de ninguém sabe se a pessoa crê. Não. Confessa-se com a boca, ok? Não é um Jesus secreto, boca muda. Não falo para ninguém. Mas será que a pessoa crê em Jesus mesmo? Vamos lá. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Ok? Todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Esses versículos são maravilhosos, lindos, que falam da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome de quem, gente? De Cristo Jesus. Ali, por exemplo, esses povos que é descendente de Ismael, que é descendente de Esaú, que não, naquele tempo não era a promessa de Deus, não foi escolhido, mas agora em Cristo Jesus todos podem serem salvos se invocar, ok? Deixa a formiguinha aqui. Ai, socorro. Formiguinha andando aqui no meu braço. Então, gente, agora ele não era filho da promessa, mas se eles invocar o nome de Senhor Jesus, ele é salvo. E muitos que são filhos da promessa não invocam o nome do Senhor Jesus e não é salvo. Porque a justiça, a justiça de Deus é a morte do seu filho por nós, inocente, o Cordeiro de Deus. E a outra parte da justiça de Deus é a fé, é a gente crer e invocar o nome dele. Está aqui escrito. As pessoas já acham muito fácil, mas não invocam. Vamos invocar. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso nós precisamos pregar Jesus. Jesus, gente, dia e noite, noite e dia, Jesus, 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 Jesus.
Pode falar de você, pode falar que você está fanático, não importa, portanto que a gente está obedecendo a Deus. Vamos pregar a salvação em Cristo Jesus. Pregar a salvação de Cristo Jesus dia e noite. A Bíblia fala que na hora certa e também fora da hora certa. Tem que pregar. Pregar a Jesus é qualquer hora. Qualquer hora. Muitos morreram por pegar o Evangelho de Cristo. E receberam seus galardão, mas eles não pararam de pregar. Hoje em dia está complicado. Hoje em dia as pessoas não creem nem para elas mesmo. Ajuda-nos, sim. Ok? Vou ficar subindo aqui a página. Aqui o 15 fala: e como pregarão se não forem enviados? O Senhor Jesus já enviou, ele falou, ide por todo mundo. Ali ele falou para os apóstolos vai falando para as outras pessoas que iam se convertendo, ok? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos pés dos que anunciam o evangelho da paz. Da paz, gente, não é da guerra, não. Não coloca Jesus na guerra. Evangelho da paz não é da guerra. Não escolha Barrabás. Ajuda-nos, nós, Senhor. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Ok? O evangelho são boas notícias. Por isso que chama evangelho. São boas notícias. Pelo menos deve ser. Ok? Agora, tem gente que não prega o evangelho, né? Mas vamos lá. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Isso Paulo já estava falando há 2000 anos atrás. Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Tem misericórdia. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui, gente, Paulo pregava a palavra de Deus. E é isso que eu vou pregar para vocês. É a palavra de Deus. Não é o conhecimento do Rabino X, não. Não é o filósofo cristão X, não. Não vou pregar isso, com a glória de Deus. Pregar Bíblia. Lutero tentou mudar a igreja, mas ele levou muita filosofia junto. Não foi 100% Bíblia. Ok? Deixou muita coisa para trás. Não. Pega a carta aos Romanos todinha e lê e prega ela. Não é um versículo ali, outro acolá, não. É todinho. Aqui eu estou hoje no capítulo 10 de Romanos. Ok? Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Ok? Foi assim que foram os apóstolos pregando, ok? Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Moisés já falou isso, gente. Moisés, porque o povo fez Moisés passar muito nervoso no deserto. Moisés não entrou na terra prometida por causa do povo. E não deixa um profeta irritado, não. Não deixa, não. Olha o que Moisés falou. Eu vos porei em ciúmes com aqueles... Ixi, essas ambulâncias daqui são escandalosas, ok? Ok? E aqui Moisés falou, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata, vos provocarei a ira. Então ali tinha um povo de Israel escolhido por Deus.
Era água que brotava no deserto, era maná que caía do céu, era cordonizes, acho que era devia ser codorna, né? Tipo umas avezinhas assim, né? E o povo continuava reclamando, 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 reclamando. Falou, eu estou fazendo tudo isso por vocês estão reclamando, sabe o que eu vou fazer? É claro que aqui Moisés estava falando pelo Espírito de Deus, né? Era o próprio eterno Hashem que estava falando. E falou assim, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocaria a ira. Okay? Com as pessoas desprezadas, que não tinham sido escolhidas. O Senhor Jesus falou, até dessas pedras, Deus pode tornar filhos de Abraão. Mas hoje o povo tem uma idolatria, uma falsidade, uma hipocrisia na internet. Prega a Bíblia. Você ficar puxando o saco dos outros não vai salvar ninguém. Fala a verdade. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude. Mas digo, porventura não ouviram sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Ok? Primeiro com João Batista, depois o Senhor Jesus, e depois com os apóstolos. Mas digo, porventura... esse aqui eu já li. Aí Deus falou através de Moisés que ia colocar um povo insensato. Deus ia chamar um povo insensato. Gentios. Aqueles que estavam desviados. Aqueles que não eram mais considerados povo de Deus. Deus falou que Deus ia chamar como nos chamou em Cristo Jesus. E foi para colocar ciúmes. Só que é o contrário. A igreja hoje ela está tão mal informada, tão mal informada, tão mal informada. Ela não tem ideia do que é bom a morte de Cristo. Da fé, ela não tem ideia. Ela está tão desinformada que é o povo de lá ela está com ciúme do povo de lá. Por quê? Porque não conhece a Bíblia. Porque pela Bíblia o Senhor ia chamar os gentios para fazer ciúme para os de lá. Não era para os gentios ficar com ciúme dos de lá. Como é que você vai ficar com ciúme de quem não tem Cristo Jesus? Misericórdia, livrai-nos, Senhor. Livrai. Misericórdia. Tem gente por aí com ciúme de quem não tem Cristo Jesus. Está doente da cabeça essa pessoa. Vamos lá. Mas digo porventura, Israel não soube. Mas digo porventura, Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés. Isso aqui eu já li. Do povo. Vamos pular para aqui, para frente. Deus falou que ia provocar ira. Gente, eu não vou nem ter detalhes aqui, porque senão você já sabe, né, como é que é as coisas. Aí pensa, Deus falou que ia provocar a ira. Isaías ousadamente diz, fui achado pelo que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Somos nós. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Gente, é a palavra de Deus que foi escrita para um judeu que conhecia a Torá todinha, chamado Saulo de Tarso, o nosso querido apóstolo Paulo. Ok? Então, você conhece mesmo o Evangelho? Você sabe mesmo o que é ser cristão? Os evangélicos de hoje que eu vejo por essas internet é uma hipocrisia, uma falsidade, ou então não valoriza a salvação que tem. Mas livrai-nos, Senhor, que não foi isso que o Senhor deixou para nós. Livrai-nos.
Gente, aqui acabou essa carta, é o capítulo 10. Ok? Então, não seja como Israel maldizente. É a palavra de Deus, estou lendo aqui, Romanos, lê Romanos 10. A palavra de Deus está dizendo. Um povo maldizente. Que Deus veio à terra em homem para poder entender a humanidade e foi rejeitado. Quando rejeitou o filho, rejeitou também o pai, porque o espírito do pai estava no filho, ok? E eu vos deixo aqui na graça do Senhor. Oremos para que haja arrependimento e salvação nessas nações que estão em guerra e nas que não estão também, porque todos precisamos da salvação em Cristo, ok? Vos deixo aqui até a próxima. Paz de Cristo, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a paz.